Há países ricos e há países pobres, mas o que é que determina que um país vá ser bem-sucedido, rico, desenvolvido, ou então, pelo contrário, que não o consiga ser? Bem, são muitas as perspectivas de análise e nós temos imensos exemplos. Aliás, fazemos questão aqui no canal de trazer diversos casos, desde os casos de sucesso até aos casos de menos sucesso, digamos assim. Mas hoje vamos tentar trabalhar este assunto de uma perspectiva mais geral, sempre assente em exemplos práticos de países e de acontecimentos históricos. Ora, vamos lá. Comecemos então a falar pelas Coreias. No final da década de 70, a Coreia do Norte era, na verdade, mais rica do que a Coreia do Sul, e a sua economia estava a crescer muito mais depressa do que o país vizinho. Mas hoje, se olharmos para os dois países, do espaço à noite a diferença é chocante. A Coreia do Sul está cheia de cidades movimentadas e luzes, já a Coreia do Norte está mais às escuras, quase completamente, com apenas a luz única e ténue da capital. Interessante, não é? Como é que é possível que dois países com o mesmo povo, a mesma geografia, os mesmos recursos, acabam com resultados tão diferentes? Bem, vejamos. Existem, na verdade, 7 forças únicas que determinam se um país, a longo prazo, fica mais rico ou mais pobre. Quanto mais o país se aproveita destas forças, tendencialmente mais próspero se vai tornar. E quanto mais se desvia para o lado errado, bem, pior fica. Por isso mesmo, hoje vamos falar sobre as tais 7 forças, juntamente com exemplos do mundo real, para que possamos ver claramente porque é que alguns países enriquecem e outros não tanto. Bem-vindo a mais um vídeo da WPW Economia e Sociedade. Vamos então começar pela primeira força, liberdade versus controle. Ora, começamos a nossa conversa hoje a falar da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, correto? Exatamente. E então, este é o exemplo perfeito para falar desta primeira força. Vamos olhar. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em duas e ambas, as metades, honestamente, começaram quase do mesmo lugar. O mesmo povo, a mesma geografia, ambas devastadas pela guerra e ambas pobres e subdesenvolvidas. Na verdade, a Coreia do Norte tinha uma ligeira vantagem. Na década de 70, o seu PIB por pessoa era quase o dobro da Coreia do Sul. Tinha fábricas, hospitais e escolas que, pelos padrões globais da época, eram até bastante modernas. Mas a Coreia do Norte tinha um controlo do Estado total, o que significava que todas as quintas, fábricas e empresas eram geridas pelo governo. O Estado decidia o que elas faziam, quanto é que ganhavam e até onde é que a população ia viver. Já a Coreia do Sul acabou por abraçar a liberdade económica. O governo não era perfeito, houve corrupção e até ditadura no início, mas abriu-se ao comércio global, encorajou o empreendedorismo e investiu em indústrias como o aço, a construção naval e, eventualmente, a tecnologia. Basicamente, deixou as pessoas e as empresas inovar e negociar livremente. Assim, no seu cerne, os dois países estavam em dois caminhos completamente diferentes. Portanto, tiveram resultados completamente diferentes. Inicialmente, o planeamento central da Coreia do Norte deu a ilusão de ordem, mas a economia não estava a produzir muito. Estava, na verdade, a ser sustentada por empréstimos da União Soviética, sobre a qual falaremos mais tarde. Certo, no entanto, quando a União Soviética colapsou no início dos anos 90, o mesmo aconteceu com a economia da Coreia do Norte e nunca recuperou. O PIB per capita da Coreia do Norte hoje é inferior a $1.500. O da Coreia do Sul é superior a $34.000 hoje. A Coreia do Sul produz telemóveis, Samsungs, carros Hyundai, K-pop, enquanto a Coreia do Norte produz pouco mais que carvão, propaganda e ameaças vazias de uma guerra nuclear. Podemos tirar uma lição daqui. Controlar o povo ou deixá-lo prosperar são coisas muito diferentes. Mas não se pode fazer as duas. A liberdade económica cria incentivos para as pessoas trabalharem mais, inventarem coisas melhores e correrem riscos, porque o podem fazer e podem também beneficiar dos frutos do seu trabalho. Por outro lado, o controlo estatal mata esse espírito, quando é em absoluto. Ora, vamos avançar então para a segunda força. Integridade versus corrupção. Vamos lá a mais um exemplo. Vamos olhar para o caso de Singapura e da Nigéria.
Porque estes dois países, ora, os dois obtiveram independência na década de 60. Na época, qualquer especialista teria dito que a Nigéria iria prosperar muito mais facilmente do que a Singapura. Pois a Nigéria tem petróleo, gás natural, ferro, ouro, calcário, diamantes, terras muito férteis, e Singapura, por outro lado, era um pântano sombrio que podia ser literalmente atravessado em menos de 1 hora. Fica a referência que nós aqui no canal já falamos sobre o caso de Singapura e como é que na sua história acabou por desenvolver o país que é hoje. Fica aqui em cima para poderem ver depois deste vídeo. Continuando então o que estávamos a falar. Hoje em dia os números falam por si. O PIB per capita de Singapura é superior a 70 mil dólares, tornando-se uma das nações mais ricas do planeta. Já a Nigéria está com cerca de 2 mil dólares per capita. Agora, não vamos atribuir isto a um só fator, mas, definitivamente, uma das principais razões para isto é a forma diferente como ambos geriram os seus dinheiros e, acima de tudo, lidaram com a corrupção. O líder fundador de Singapura fez do combate à corrupção a sua prioridade. E hoje Singapura está classificada entre os 5 países com menos corrupção. Em contraste, a Nigéria está a pairar em torno do lugar 150 entre 180 países. E de acordo com o Banco Mundial, perdeu cerca de 400 mil milhões de dólares devido a esta corrupção. Após a sua independência, claro. E é isto que a tal força de integridade versus a corrupção realmente nos mostra. Um país que quer enriquecer precisa de não ter uma corrupção intrínseca para não perder os recursos que tem. Por mais óbvio que às vezes estas questões pareçam, a verdade é que na prática não são assim tão simples de resolver. Avançamos então para a terceira força ou para o terceiro pilar do sucesso dos países. A educação versus a negligência. Vamos olhar para a Áustria e para o Paquistão. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, a Áustria estava em ruínas. Tinha muito poucos recursos naturais, mas fez uma escolha deliberada. Investiu na sua população. Na década de 50, a Áustria gastava cerca de 4 a 5% do PIB em educação. Construiu sistemas que combinavam o ensino académico com a formação profissional. Hoje, a taxa de alfabetização na Áustria é superior a 99% e o seu sistema educativo alimenta diretamente indústrias de alta qualificação, como a engenharia, produtos farmacêuticos e as finanças. Por isso, quer dizer, não é coincidência que agora esteja classificada entre os 15 países mais ricos do mundo, com um PIB per capita acima dos 50 mil dólares. O Paquistão, por outro lado, seguiu o caminho oposto. Apesar de ser o 5º país mais populoso do planeta, tem consistentemente gasto cerca de 2% do seu PIB em educação. Os resultados são devastadores. Apenas 60% das pessoas no Paquistão sabem ler e escrever. E para as mulheres, esse valor está mais próximo dos 45%. Isto significa que dezenas de milhões de crianças nunca põem os pés numa sala de aula, ou desenvolvem sequer as competências básicas para participar numa economia moderna. Além disto, os que efetivamente conseguem ter uma educação e se formam e têm bons empregos, acabam por sair do país, em busca de melhores oportunidades e um país que efetivamente tenha este tipo de empregos e indústrias para poderem prosperar. Tudo isto só serve para nos mostrar que as verdadeiras minas de ouro de um país são o seu povo, até porque, vamos ver, é o recurso que muitas das vezes está em mais abundância. Isto para não falar da função que o sistema educativo tem como o elevador social das pessoas. A possibilidade de aprender e chegar a profissões que criam valor acrescentado, ser professor, médico, advogado, juiz, o que seja, tem sido e foi na história do mundo ocidental o grande elevador social que retirou muitas pessoas da pobreza ou da classe baixa e as conseguiu trazer para a classe média ou até mesmo para a classe alta. Daí a educação ser uma coisa tão importante. Avançamos então para a força, ou para o pilar 4, transformação versus extração. Ora, acredito que seja relativamente perceptível a ideia deste ponto. Mas no fundo, vamos olhar para outros dois países, a República Democrática do Congo e para a Suíça. Assim, a República Democrática do Congo é um dos países mais ricos em recursos do planeta. Tem minerais que alimentam tudo, desde smartphones a carros elétricos. De facto, fornece cerca de 70% do cobalto do mundo, que é um material crítico para as baterias.
No entanto, apesar desta imensa riqueza, o país continua a ser um dos países mais pobres do mundo, com a grande maioria da população a viver com menos de $2 por dia. Tragicamente, é um dos únicos lugares do mundo onde se pode literalmente estar acima de trilhões de dólares em recursos e ainda assim ser extremamente pobre. A Suíça, por outro lado, não tem quase nenhum recursos naturais, mas o que tem são indústrias baseadas na transformação e aperfeiçoamento dos recursos naturais. Por exemplo, os relojoeiros suíços pegam em pequenas quantidades de aço, vidro e por vezes diamantes e transformam-nos nos Rolex, Patek Philippe e que valem milhares de dólares. As empresas farmacêuticas suíças transformam produtos químicos básicos em medicamentos que salvam vidas. Os engenheiros suíços transformam o aço bruto em maquinaria industrial. O resultado é que a Suíça está agora classificada entre as 5 nações mais ricas do mundo, com um PIB per capita superior a $90 mil. Vejamos, as economias de extração, como a da República do Congo, dependem de retirar riquezas do solo e vendê-las tal como elas são, sem valor acrescentado. Isto que é um modus operandi muito comum dos países subdesenvolvidos de segundo ou de terceiro mundo. Nós já vimos aqui no canal também o exemplo, por exemplo, do Brasil e como também foi o boom das commodities que trouxe uma verdadeira riqueza e que depois deste passar a economia acabou por cair. Também por uma questão de dependência da venda dos recursos naturais sem os aprimorar. Podemos olhar também para o nosso país, para Portugal, e Portugal é um país de primeiro mundo e desenvolvido, mas também a produção da cortiça, por exemplo, que é um grande fator de crescimento na indústria portuguesa, por vezes também é só retirada e depois vai ser transformada fora. Embora, claro, Portugal tenha a líder mundial, a empresa que trabalha nesta área que lidera os mercados no mundo, a Corticeira Amorim, que transforma e retira esta cortiça e transforma em produtos como rolhas, etc. Mas voltando à ideia geral, no fundo, a verdade aqui é que 1 kg de ouro, por exemplo, pode valer $60 mil, mas quando este ouro é transformado num relógio de luxo ou num produto, este pode ser vendido por $500 mil ou mais. A transformação de um efeito multiplicador. Este é o segredo das economias desenvolvidas. Avançamos para a força 5, pilar 5, inovação versus estagnação. A quinta força determina então a riqueza de uma nação, e esta está muito ligada à sua inovação. A forma mais clara de vermos isto é a olhar para 2 países, no caso o Japão e as Filipinas. Assim, geograficamente, têm muito em comum, não é? Parece que sim. Ambas são nações insulares do Pacífico, com acesso a ricas águas de pesca, rotas marítimas, beleza natural e ambas fortemente influenciadas por potências ocidentais. No papel, as suas posições iniciais não eram assim tão diferentes. Hoje em dia, porém, quando se pensa no Japão, pode pensar-se na Sony, na Toyota, na Panasonic, Nissan, Nintendo, etc. Já para as Filipinas, não é tão fácil lembrarmos-nos de uma grande empresa, de uma grande produtora. Ora, as Filipinas têm um bom mercado de turismo, mas não têm um mercado de produção, de indústria, tão forte como o japonês. O Japão é hoje um país rico, pois, após a Segunda Guerra Mundial, dedicou-se a utilizar os seus recursos na prossecução da ciência, tecnologia e indústria. Em contraste, as Filipinas, embora nos anos 50 terem sido um dos países mais ricos da Ásia, devido à instabilidade política, corrupção e instituições fracas, acabaram por impedir o seu crescimento e manter essa posição hoje em dia. A estagnação prende os países a ciclos em que cada geração herda basicamente as mesmas limitações que a anterior. Mas a inovação pode quebrar este ciclo, e é por isso que ao investir, como nós já falamos, em educação, por exemplo, podemos mudar completamente o panorama de um país. No caso, a inovação pode ser sim e é definitiva. Vamos avançar então para a força 6, prudência e desperdício. Para estudarmos esta força, temos de ir para outro exemplo. Agora vamos olhar para a Noruega e a Venezuela. Assim, na década de 60, ambas as nações descobriram que tinham vastas reservas de petróleo e gás, quantidades de riqueza de outro mundo, apenas ali à espera de serem extraídas.
Mas o que fizeram com esta riqueza não podia ter sido mais diferente. A Noruega tratou disto como uma oportunidade única no planeta. Aliás, um dos temas que nós já tratamos aqui no canal fica também a referência ao vídeo, bastante mais explicado, sobre todo o processo. Mas continuando, no fundo começaram a perfurar e a vender o petróleo. O governo criou um Fundo Soberano de Riqueza norueguês, que usou o dinheiro do petróleo para investir globalmente. Hoje, esse fundo tem mais de 2 trilhões de dólares ativos, o que significa que o governo tem cerca de 340 mil dólares por cada um dos cidadãos, per capita, apenas deste fundo. A Venezuela, por outro lado, tem uma história completamente diferente. A verdade é que as reservas na Venezuela são 60 vezes maiores do que as da Noruega. 60 vezes. Mas mesmo assim, o governo acabou por não conseguir transformar esta riqueza numa riqueza para todos. Em vez de diversificar a sua economia, duplicaram a aposta só no petróleo. Quando os preços caíram, a economia colapsou. Começaram a imprimir mais moeda. Os preços duplicavam a cada semana. A hiperinflação passou a ser uma coisa do dia a dia. A Venezuela passou mesmo do país mais rico da América do Sul para um dos mais pobres. Daí nós falarmos desta prudência. O mundo muda muito e ao longo da história vão surgindo oportunidades e quando estas aparecem, não só aproveitá-las, mas também ter um planeamento a longo prazo. Podemos avançar então para a 7ª força, o tal longo prazo versus curto prazo. E aqui vamos olhar para a China e para a Rússia. No final da década de 70, a China estava a recuperar de uma devastadora fome. Deng Xiaoping, o novo líder, surgiu com um plano arrojado. Assim, enquanto mantinha firmemente o Partido Comunista no poder, abriu a economia à iniciativa privada. Convidou investidores estrangeiros a participar. Esta foi uma aposta no crescimento a longo prazo da China. E resultou. Apenas 4 décadas foram precisas. A China tirou literalmente mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. O crescimento nunca parou. Hoje, as cidades da China estão cheias de arranha-céus. É o lar de empresas de tecnologia líderes mundiais, como Alibaba, Tencent e empresas também muito grandes, como a antiga Huawei. E é a segunda maior economia do mundo, com um PIB superior a 18 trilhões de dólares. Um pouco mais a norte, no entanto, está a Rússia. Após um colapso da União Soviética em 91, a Rússia herdou vastos recursos naturais, um território enorme e uma população altamente educada. Podia ter tido um novo começo e um futuro promissor, mas não elaboraram um plano a longo prazo. Em vez disso, a Rússia negligenciou as indústrias do futuro. Permaneceu dependente dos ganhos rápidos com a exportação do petróleo e gás. O resultado é que hoje, apesar de ser quase o dobro do tamanho da China, o PIB da Rússia é apenas 1/10 do chinês. No final das contas, é preciso gerir para o longo prazo, mais do que para o curto prazo, porque senão não há sustentabilidade. É claro que, já em tom de conclusão, não há uma fórmula para o sucesso. Cada um destes exemplos, cada uma destas forças são indicativas. Aliás, quase todas trabalham em conjunto. Uma não é independente da outra. No entanto, é sempre interessante tentar fazer este esforço analítico para tentar perceber quais são as razões por detrás de tantos países serem desenvolvidos e porquê dos outros não o serem. Espero que tenham gostado e tenham achado muito interessante este vídeo. Não se esqueçam então de deixar aqui o gosto e de subscrever o canal para não perderem vídeos como este. Muito obrigado e ficamos à espera. Até ao próximo.